Olá, meu nome é Lígia Dutra, eu sou superintendente de Relações Internacionais aqui na CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre China, como acessar esse grande mercado que é o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2017, a gente exportou muito mais de 20 bilhões para a China. Esse ano, a tendência é que a gente vai bater ainda essa meta de exportação do ano passado. Então, a gente consiga exportar muito mais. Existem vários motivos que levam esse aumento da exportação com a China. O principal deles, desse ano, foi a guerra comercial com os Estados Unidos. O fato da China ter imposto várias tarifas, né, nas exportações americanas como uma retaliação das políticas do presidente norte-americano contra a China, beneficiaram um pouco o Brasil, principalmente a produção de soja brasileira, já que a China está comprando mais soja do Brasil para evitar a compra de soja americana. O Brasil não consegue abastecer a China com toda a soja que a China precisa, porque eles são um grande comprador. Ainda assim, estamos vendendo mais para eles esse ano. A nossa pauta de exportações para a China ela é muito concentrada. Apenas 5 produtos representam mais de 90% das nossas exportações. O primeiro produto que a gente exporta é soja, né, na forma de grãos ou de farelo. E depois a gente exporta também muita celulose em produtos florestais. A gente exporta frango e carne bovina. Aliás, carne bovina nessa semana, a JBS firmou um grande acordo para venda, né, de carne bovina com a Alibaba, porque essa é uma tendência também que a gente tem que entender na China quando a gente pensa em acessar aquele mercado. Né? A China ela tem crescido muito no comércio eletrônico. O consumo tem dominado a base de crescimento do PIB chinês. O PIB chinês ele se desenvolveu demais pelos investimentos estatais, mas agora, já há alguns anos, se percebe uma mudança para um crescimento do PIB com base no consumo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a China. O consumo naquele país está aumentando freneticamente, eles estão vivendo realmente a febre do consumo. Quando você caminha pelas ruas, nas grandes cidades, você vê as lojas lotadas e o povo chinês comprando, né? A mesma febre que a gente vê nos países ocidentais, em especial nos Estados Unidos, a gente está vendo agora na China. Só que a China tem uma população muito maior, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e uma população crescente na classe média. As estimativas é que até 2030, mais de 320 milhões de chineses ingressem na classe média. Isso é mais do que toda a população do Brasil. Ou seja, nós estamos botando um país de mais de 300 milhões de pessoas na classe média com poder de compra. Essas pessoas que estão chegando à classe média vão querer bens de consumo, vão querer melhorar a sua alimentação. A primeira coisa, quando as pessoas passam a ganhar mais, a gente sabe, é melhorar a qualidade da sua alimentação, incluir proteínas, por exemplo, na alimentação, proteínas animais. Então, aumenta o consumo de carne, aumenta o consumo de derivados de leite também, né? De todos os produtos lácteos, iogurte e leites em geral. A CNA recentemente fez uma missão para a China, onde a gente foi a Xangai para acompanhar a CIEE. O que é a CIEE? A CIEE é a China Import Expo. Essa feira foi uma feira organizada pelo governo chinês para aumentar as importações. Isso é uma resposta, né, à pressão mundial que a China está tendo para importar mais, porque a China é um grande exportador de vários produtos e muitos países, como eu já mencionei no começo, os Estados Unidos têm reclamado demais dos superávites que a China tem no comércio com aquele país. Não é o caso do Brasil, a gente exporta para a China bastante, né, a gente tem um saldo comercial positivo para o Brasil, mas, como eu falei, muito concentrado em poucos produtos. Então, a gente pode diversificar e pode buscar oportunidades para mais produtos. Lá na CIE, a gente pode ver claramente as oportunidades. Por quê? Como um país que aumenta o consumo, aumenta a renda, né, e que as pessoas querem consumir produtos melhores. E se o Brasil vende produtos ainda muito básicos, né, produtos que dentro da cadeia não são consumidos diretamente pelo consumidor, então nós temos uma grande oportunidade de diversificação. O mercado chinês ele é exigente, então a gente não pode ter ideias pré-concebidas com relação ao mercado chinês, de que a gente vai vender um produto de baixa qualidade e o mercado chinês vai comprar. Isso não é verdade. Quando você vai aos supermercados na China, você vai ver produtos de altíssima qualidade,
Produtos com uma embalagem belíssima. As embalagens dos produtos alimentares chineses são belíssimos, inclusive as frutas. As frutas nas gôndolas dos supermercados vêm embaladas com laços de fita, com caixas de papelão desenhada. Então, assim, são realmente produtos bonitos de ver, né? E que tem que ter uma qualidade também no sabor, né? Em toda a experiência de degustação daquele produto. Os chineses estão abertos a novos produtos? Eles têm uma culinária variada? É claro que estão, mas também não dá para se iludir com esse ponto. Não dá para pensar que o chinês vai substituir o seu alimento tradicional, né, por alimentos importados, simples e puramente porque a gente vai lá vender. Não é assim. É preciso mostrar para esse consumidor como consumir esses novos alimentos. Existe sim um espaço para abertura, mas a gente não deve se iludir. É que nem o brasileiro, a gente gosta muito do nosso arroz com feijão. Uma vez ou outra a gente pode comer lá uma comida que não é do nosso cardápio variado, mas nada bate o nosso arroz com feijão do dia a dia. Na China é a mesma coisa, eles têm os alimentos tradicionais, aquilo que eles são acostumados a comer, mas existe sim um espaço para novos produtos. Então é muito perceptível que quando as pessoas saem, por exemplo, na sua vida social, elas vão em cafeterias. Hoje as grandes cidades chinesas são repletas de cafeterias, né? A Starbucks e outras marcas estão lá. Mas isso não quer dizer que o café substituiu o chá na China. Não é assim, o chá continua sendo a bebida preferida. O café é algo diferente, que se toma de vez em quando e principalmente pelos mais jovens, né? É até um símbolo assim, de integração entre os mais jovens sair para ir tomar um café. Mas não quer dizer, então, que nós vamos dominar o mercado de café da China. Mas como na China todos os números são muito impressionantes, então é óbvio que se abrem oportunidades. E uma coisa impressionante, bem assim, que chama a atenção do brasileiro na China é que você vai na gôndola dos mercados, você não vai encontrar nenhum produto brasileiro. Nada. Nada escrito Made in Brasil. Nem café. E isso quer dizer que a gente não vende café para a China? A gente vende, mas o nosso café vai café verde que vai ser processado lá e depois reembalado. Então o consumidor, ele nem sabe que aquele café veio do Brasil. Então, existe espaço para a gente agregar valor no nosso café e vender um café de qualidade lá? Existe, mas não é o passo mais simples que a gente tem que tomar. É como eu falei, a gente vai precisar fazer um trabalho com cafeterias, trabalho de marca, né, brasileira. Isso vale para o café e vale para todos os outros produtos. Na missão que a gente fez recentemente lá para Xangai, a gente elegeu 2 cadeias como cadeias com grande potencial para a China. Essa escolha foi feita com base em vários estudos de mercado que mostram o crescimento do consumo nessas 2 cadeias, que é frutas e produtos lácteos, e uma possibilidade de diversificação da nossa pauta, que são produtos que a gente não exporta para a China ainda. Frutas a gente não exporta porque para cada fruta fresca que a gente exportar do Brasil, a gente precisa de um acordo fitossanitário com aquele país. A gente ainda não tem nenhum. Estamos aí em vias de finalizar o primeiro, que seria com o melão. Caso a gente consiga finalizar esse acordo, quem sabe até o fim desse ano, é a nossa grande expectativa, a expectativa do setor, vai se abrir aí uma porta muito grande de exportação desse produto, porque o consumo do melão na China é muito bem acentuado. É a fruta que os chineses mais gostam de consumir. Outro produto, outro setor que tem um potencial muito grande para a China é o setor de lácteos. Como eu falei, os chineses, eles vêm consumindo cada vez mais produtos lácteos. Esse não era um produto que fazia parte, né, da base alimentar do povo chinês, mas existe uma determinação do governo de aumentar o consumo de produtos lácteos na população. Então, de fato, você vê isso acontecendo, né, esse incentivo ao consumo de lácteos lá pelo menos nas grandes cidades, né, pelo menos nas grandes cidades onde está concentrada a maior parte da população. E existem fatores interessantes com relação ao consumidor de lácteos. Na China, como eles não consumiam esse tipo de produto, o índice de intolerância à lactose é muito alto. Então você tem oportunidades para produtos como o leite A2, como o leite sem lactose, iogurtes e produtos processados, né? Esses leites fermentados, queijos diferentes, queijos sem lactose ou queijos brancos e queijos de vários tipos. O queijo mais consumido e mais comercializado ainda é a mussarela. E a gente também verificou um grande interesse, uma certa aceitação até dentro da CIE do consumidor para o requeijão, porque nós tivemos uma empresa brasileira que foi lá apresentar seus produtos e assim, eles perceberam que o consumidor gostou demais do requeijão do Brasil.
E o requeijão é até um caso bem interessante, porque para a gente vender o requeijão lá, o que eles conhecem no mercado internacional, que se conhece de um creme assim mais, de um queijo cremoso, é o cream cheese. Mas o cream cheese não é a mesma coisa que o requeijão, né? São dois produtos diferentes. E o Brasil precisa posicionar, então, esse produto no mercado internacional, ter um nome em inglês, ter uma forma de descrever o requeijão que seja diferente do cream cheese, né? Que seja único, que seja algo realmente que vem do Brasil. E aí a gente conseguir promover o requeijão, talvez esse poderia ser um produto que tenha muito interesse no mercado chinês. Então, para acessar o mercado chinês, qual o primeiro passo que a gente tem que ver? Conhecer o nosso produto e o gosto do consumidor chinês. É preciso conhecer o consumidor chinês. Então, o Brasil precisa ir mais à China, porque a gente não tem como conhecer o nosso consumidor apenas lendo matérias ou vendo coisas na internet, né? A gente só vai conhecer realmente o nosso consumidor quando a gente vai lá e tem um contato com o nosso consumidor. Então, a primeira coisa é, defina o produto que você gostaria que fosse o seu carro-chefe de exportação, né? E vá conhecer o seu consumidor. Vá estudar sobre a China, veja os hábitos de consumo e como você poderia introduzir esse produto que você pretende vender para a China no cotidiano deles. Se for algo novo, algo que não se conhece, como por exemplo o açaí, né? Dentro da nossa missão nós levamos várias empresas de açaí. Existe um potencial para vender açaí na China? Sim, é claro que existe. Mas é um produto que o chinês conhece? Não, né? O açaí é um produto tipicamente brasileiro. Então, o chinês não conhece o açaí, não sabe como consumir. Ah, então isso é um limitante, quer dizer que nunca vai dar certo? Claro que não, a gente precisa apenas fazer uma ação estruturada, né, para apresentar esse produto na China. Para fazer essa ação estruturada, uma empresa sozinha dá conta de fazer? Claro, pode dar conta de fazer. No entanto, se forem empresas de porte pequeno e médio, o ideal é que essas empresas se unam para fazer uma ação de promoção conjunta na China. Porque você economiza recursos de promoção são sempre elevados, né? Custa caro você promover o seu produto na China. Em qualquer mercado custa caro, né? Para você introduzir um novo hábito de consumo custa caro. Então, se o setor conseguir fazer isso de forma estruturada, conjunta, é uma vantagem muito grande para todos os empresários envolvidos, né? Além disso, você tem que explicar como consumir e você tem que criar, é claro, aí já é um segundo passo, quando você já tem uma expertise, né, de como você vai fazer essa venda do seu produto lá na China, você tem que criar parcerias locais, como você vai se instalar naquele país. Você vai ter um parceiro chinês que vai vender o seu produto, ou você vai abrir uma filial da sua empresa, um escritório da sua empresa lá na China para fazer a comercialização do seu produto. Você vai fazer diretamente o registro no governo chinês para esse produto, por exemplo, o açaí, que é um produto novo, ele tem que passar por um processo de registro, porque ele não é conhecido das autoridades chinesas. Você tem que explicar o que é o açaí. Em que pese ser um produto processado, então ele vai ter um processo de negociação que é bem mais simples do que para os produtos frescos, que exigem certificação fitossanitária e tudo mais. Ainda assim, você tem todo um trâmite burocrático de registro do produto e de autorização de exportação para a China. Então, qual vai ser a sua base? Qual a cidade que você vai escolher como base na China? A China é um país enorme e cada região da China é um mundo diferente. Então, você não pode tomar por base achando que, conheci Xangai e conheço a China toda. Pensa no Brasil. Quando uma pessoa vem a São Paulo, ela está conhecendo o Brasil como um todo? São Paulo é igual ao Rio Grande do Norte, é igual ao Rio Grande do Sul? Não. Cada região tem uma característica diferente, né? No Nordeste é calor, então o consumidor de lá pode ter mais facilidade de certos produtos. Já no Sul, faz mais frio no inverno. Então, a sua forma de promover o seu produto quando você vem vender para o Brasil, pode ser que tenha que ser adaptada entre a região Sul, a região Nordeste e a região Sudeste, por exemplo. O mesmo pensamento, gente, tem que valer para a China. É um país muito grande, é muita gente e com diversidade cultural também interna, né? Então, você se instalar em Hong Kong não quer dizer que você está se instalando na China, né? Apesar da relação comercial muito forte, são mundos totalmente diferentes. Então, esses pontos precisam ser levados em consideração na sua estratégia para aquele mercado.
O primeiro passo, para quem ainda não sabe, ou quem pensa, mas exportar é muito difícil então, e a China é um mundo muito mais difícil do que qualquer outro país. Realmente, é complicado, mas não é impossível, e as oportunidades que a China oferece pelo tamanho do seu mercado e pelo aumento da renda dos consumidores, ela é tão grande, né, tão grande, que às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto mesmo e investir num desafio maior. Agora, é claro, a gente tem que ter o pé no chão, né, para conseguir fazer essa primeira venda, primeira exportação, primeiro contato com a China de uma forma que ela possa ser bem sucedida o melhor possível, né? O melhor possível a gente conseguir esse sucesso. Se o nosso negócio é muito pequeno, uma sugestão é que você não vá sozinho, né? Busque ajuda, busque outros empresários do setor para tentar uma ação coletiva com aquele mercado. Porque a partir do momento que você conseguir um comprador lá na China, você tem que ter consciência de que você precisa atender aquela demanda de forma constante. Então, se o comprador te pedir as quantidades, né, você tem que ter capacidade de produção das quantidades que ele está pedindo. Se você deixa de atender o comprador, isso gera uma frustração. E essa frustração, ela pode ser representada que ele vai procurar um outro vendedor e vai deixar você de lado, né? E geralmente quando isso acontece, é muito difícil você retomar o contato com aquele comprador, porque ele perde a confiança. Além disso, para atuar no mercado internacional, quando a gente também tem uma ação coletiva, a gente acaba compartilhando os riscos daquela ação. Toda ação de negócio, gente, seja no Brasil ou seja fora, ela tem um risco, né? Um risco da atividade, o risco de a pessoa não te pagar, de você ter algum problema com a transação, de você não conseguir vender o seu produto da forma como você gostaria. Então, você tem que tentar encontrar formas de minimizar esse risco. E quando você vai coletivamente, isso pode ser uma boa forma de minimizar riscos, porque você junta com outros empresários que vão estar junto contigo naquela iniciativa. Além disso, hoje existem muitas trades, né, comerciais exportadoras que ajudam quem nunca exportou a fazer a primeira exportação para a China. Até você começar a ter mais confiança para operar, né, fazer as operações de comércio exterior sozinho. Ou, caso você entenda que não é o seu negócio esse mesmo, você gosta de produzir, você não gosta de cuidar da parte de comércio exterior, essa trade ela pode te ajudar em toda a sua estratégia lá fora. Esse também é um caminho. E aí você vai me perguntar, mas qual que é o caminho melhor? Gente, não tem caminho melhor. O caminho melhor é aquele que serve para você. Então, vocês têm que buscar dentro do plano de negócio da sua empresa, né, você vê o seu empreendimento rural como uma empresa, é o primeiro passo, né? E a partir da sua empresa, você montar um plano de negócios que esteja presente a exportação. A Ásia é o grande mercado do mundo, é lá onde a gente tem a maior população, é a população que mais cresce e a população que mais cresce em renda. E alimento todo mundo precisa. Portanto, o Brasil tem que começar a olhar mais para a Ásia, a gente tem que diversificar nossas exportações para a China e para a Ásia como um todo. A gente pode fazer esse caminho de várias formas, né? E usando dentro do setor do agro, na cadeia de alimentos, existem alguns projetos que vocês já podem buscar informações. Por exemplo, os projetos de promoção comercial que são realizados pela Agência Brasileira de Promoção Comercial, a Apex Brasil. A Apex Brasil tem projetos para várias cadeias. De frutas, eles têm um projeto com a Abra Frutas, né? E eles fazem já a promoção comercial em vários países. Na China, como eu falei, está começando. Por quê? Porque a gente ainda não tem a certificação sanitária. No dia que essa certificação fitossanitária para frutas, no dia que sair, aí o mercado chinês vai estar assim, com um apetite enorme, né, para consumir as frutas brasileiras. Existem outros projetos que a Apex já desenvolve que podem ajudar também a produção. A CNA, ela vê que para a gente conseguir diversificar as nossas exportações para a China, quais seriam as principais cadeias, além de frutas e lácteos? A gente vê grandes oportunidades para a cadeia de pescados e aquicultura no Brasil. Essa cadeia, quando ela começar a se organizar mais fortemente, né, de forma mais estruturada, e tiver uma escala para atender o mercado chinês,
a gente vai realmente conseguir, assim, acho que fazer uma grande venda. Por quê? Porque a China, ela é exportadora também de pescados, mas o consumo de pescado naquele mercado é muito grande, né? Então, tem uma demanda do mercado consumidor por produtos. Aí é uma possibilidade também de a gente fazer de uma ampliação de vendas para a China. Mas além disso, mel. O chinês, gente, ele adora mel. Agora, as embalagens do mel no supermercado é a coisa assim mais linda que vocês podem imaginar. O mel, ele é um produto, quando você vê a embalagem parece de um presente mesmo. Ela é, assim, são potes de vidros, todos enfeitados. Então, assim, a gente tem que melhorar o desenvolvimento, não apenas da qualidade do produto, mas também da forma como a gente apresenta, porque é um mercado exigente. As grandes cidades, elas já estão entrando num consumo dentro de um padrão muito exigente, às vezes muito superior ao padrão do consumidor brasileiro. Então, tenha isso em mente. E tenha em mente a importância do comércio eletrônico na China. O comércio eletrônico na China vem crescendo 20% ao ano. Né? De cada 2 consumidores de comércio eletrônico do mundo todo, um está na China. Ou seja, metade dos usuários de comércio eletrônico do mundo estão na China. As plataformas de comércio eletrônico hoje, elas vendem de tudo e você tem os supermercados na China que eles têm um compromisso de entregar num raio de 5 quilômetros do supermercado em 30 minutos o produto na sua casa. Então você vê dentro das grandes cidades aquele vai e vem de pequenas motinhos, né, que são com entregadores. Todo mundo compra, né? No metrô, você está andando no metrô, você vai vendo as pessoas no aplicativo já comprando o seu jantar enquanto vão voltando para casa. Então, aquelas grandes compras de supermercado também não fazem parte, né, do dia a dia do chinês. E no mercado, como aqui no Brasil, que a gente vai e faz uma compra do mês, né? Não é o costume lá. Então, as pessoas vão comprando pelo próprio aplicativo, pequenas quantidades, às vezes diariamente, né, em porções menores, porque as famílias são pequenas na China. E você tem que ter uma capacidade de entrega muito rápida dentro dessas plataformas. Então, é uma oportunidade também para as empresas brasileiras você ter uma associação maior com essas plataformas. Pensando nisso, a CNA fez uma capacitação para várias empresas que estiveram em Xangai, né, na nossa missão, exclusiva sobre plataformas eletrônicas, como fazer comércio eletrônico com a China. E esses empresários tiveram a oportunidade de conhecer todas essas plataformas, né, as principais pelo menos, e ver como eles podem se integrar nessas iniciativas. Então é todo um pensamento de logística que ele já é diferenciado também, porque você tem que ter uma demanda constante, você vai ter uma demanda constante, né? Mas você tem que ter uma capacidade de entrega muito rápida. E é claro que isso não é o empresário daqui que vai fazer diretamente para o consumidor final na China, ele vai ter que ter um acordo mesmo com as plataformas de comercialização. Então, isso é preciso constar do seu plano de negócio, qual a sua forma, né, de atuar lá, de desenvolver o seu produto lá. São algumas indicações do que eu queria falar para vocês. Isso são só, assim, falar sobre o mercado chinês em 20 minutos é muito pouco tempo, né, para um mercado tão complexo. Mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, gente, as oportunidades são do tamanho do desafio. Sabe? É um desafio muito grande, o Brasil está se abrindo por comércio e o empresário brasileiro ele precisa entender que ele vai competir com produto chinês. Quer ele queira, quer não. Porque se nós não formos para lá, vocês podem ter certeza que eles vão vir para cá. E os chineses já estão exportando muitos produtos do agro. Então, gente, nós precisamos ser mais competitivos e conseguir ter preço no nosso mercado e também no deles. Esse é o desafio e essa é a nossa oportunidade. Obrigada.